clientes. Em sua loja virtual, você tem acesso ao cadastro de todos os clientes que fizeram compra ou apenas se cadastraram para fazer uma pergunta, deixar uma opinião do produto. Então, a partir desses dados, você tem condições de entrar em contato com esse cliente caso ele fique um tempo sem realizar um pedido, por exemplo. Então agora a gente vai acessar o cadastro do cliente e visualizar o que essa página oferece. Então a gente vai na opção Gerenciamento Clientes. Então aqui nessa página a gente tem primeiro a opção Categorias. Você pode classificar o seu cliente por categoria. Então, se você precisar exibir clientes de uma categoria específica para entrar em contato, apresentar uma promoção, por exemplo, fica mais fácil de localizar. Então, você cria essa categoria e daqui a pouco a gente mostra como relaciona. Caso você precise localizar um cliente, você pode utilizar a opção de busca rápida. Aqui, através de qualquer um dos dados, você consegue localizar esse cliente. Antes de acessar aqui a área administrativa, nós vamos acessar na loja virtual para verificar como que o cliente tem acesso ao cadastro dele mesmo. Então, acessando a loja virtual, o cliente pode acessar a área, por exemplo, meus pedidos ou meu cadastro, ou a opção Identifique-se. Aqui ele vai informar os dados de acesso dele. E ele consegue visualizar os pedidos que não foram finalizados, no caso a gente chama de orçamento, os pedidos finalizados. Então, os pedidos finalizados, ele consegue verificar as informações do pedido e o processo. Por exemplo, vamos verificar um pedido com pagamento confirmado. Então, aqui o cliente consegue visualizar em qual nível que esse pedido está, a data e a hora que o pagamento foi confirmado, ok? O cliente também tem acesso a consultar todos os pedidos que ele realizou, ou por status ou pelo número do pedido. O cliente tem acesso a atualizar os seus dados cadastrais a partir dessa página. O cliente pode verificar os seus endereços e cadastrar um novo endereço. O cliente também tem acesso a visualizar todas as perguntas que ele visualizou e as respostas que o lojista deixou para ele. O cliente tem acesso à área de troca e devolução. Então, se o cliente teve algum problema, que algum produto veio com problema, ou ele deseja solicitar troca desse produto, aqui através da loja virtual ele vai solicitar essa troca. Então, ele vai informar qual que é o número do pedido. Se ele tiver um pedido em aberto, esse pedido vai aparecer aqui na lista. Então, ele pode enviar esse e-mail e criar esse processo de troca e devolução. Aqui em comentários, ele consegue visualizar todos os comentários que ele deixou em produtos na loja virtual. Perfil de e-mail marketing. Na sua loja, você consegue criar grupos personalizados a fim de identificar o perfil desse cliente. Então, você cria um grupo de perguntas, dentro da pergunta você cria grupo de opções. Essas opções podem ser de escolha única ou múltipla escolha. Então, de acordo com o perfil que o cliente selecionar, você pode exportar um e-mail marketing, por exemplo, só com o e-mail daqueles clientes de determinado perfil. Então, o cliente, além de conseguir cadastrar esse e-mail com esse perfil, ele fica vinculado ao cadastro do cliente. Então, ele pode, por exemplo, alterar esse cadastro a qualquer momento. Logo abaixo temos as páginas institucionais. Essas páginas, o acesso é aberto a qualquer usuário. Então ele consegue visualizar a política de troca, privacidade, perguntas frequentes e informações de segurança, ok? Então agora a gente volta para a área administrativa para verificar quais opções que a gente tem com o cadastro do cliente. Por exemplo, nessas colunas a gente tem o ID do cliente, o nome, quantidade de pedido que ele já fez, os orçamentos, que são pedidos não finalizados. Aqui a possibilidade de você classificar esse cliente dentro de uma categoria, como a gente citou agora há pouco. Esse cliente pode ter o status dele liberado ou bloqueado. Se por acaso você não quiser que esse cliente consiga finalizar um pedido, você bloqueia o status dele. Então, quando ele for realizar uma nova tentativa de compra, ele vai receber uma mensagem que o status dele está bloqueado.
ok? Então ele vai precisar entrar em contato com o lojista para saber como que ele pode concluir o pedido. Então se você está utilizando um nível tipo revendedor ou cliente VIP, você marca aqui que esse cliente é um revendedor ou VIP. Quando você marca essa opção, você precisa marcar qual é a data de validade desse nível de permissão e você pode fazer alguma anotação por que esse cliente conquistou esse nível. Então ele vai conseguir descontos de acordo com o nível de revendedor nos produtos que estiverem habilitados. Você tem a opção de marcar um alerta no cliente também. Caso esse cliente tenha proporcionado algum problema, você marca um alerta e todos os pedidos que esse cliente realizar, ele aparece esse alerta aqui, ok? Então agora a gente vai abrir o cadastro de um cliente. O cliente só consegue se cadastrar pela loja virtual durante o processo de compra ou navegando clicando na opção cadastro. Se não é possível cadastrar um cliente pela área administrativa, ok? Então agora acessando o cadastro do cliente, a primeira opção que nós temos aqui no topo é logar na loja virtual. Essa opção é muito usual, porque, por exemplo, você lojista não tem acesso à senha do cliente, pois é confidencial, o cliente não precisa passar uma senha para você. Agora, se o cliente está com uma dificuldade, se ele não consegue finalizar um pedido, ou se ele quer que você faça o pedido para ele, você pode acessar o cadastro dele, clicar nessa opção. Você vai para a loja virtual logado como se você fosse esse cliente, ok? Então o sistema vai logar na conta dele sem você precisar saber qual é a senha dele e você vai conseguir ter acesso ao pedido, a continuar um pedido que não foi finalizado, por exemplo. Então essa é uma opção muito prática para você estar utilizando, auxiliando o seu cliente no dia a dia. Então logo abaixo a gente tem informações do cliente, por exemplo, quantidade de pedidos finalizados, a data que ele fez o cadastro. Aqui temos as informações cadastrais. O cliente ele não pode alterar o número do documento, por exemplo. Então se ele precisar alterar essas informações ou se você precisar alterar, você pode vir aqui e alterar de forma individual esses dados, você lojista, ok? O cliente ele não consegue alterar um endereço. Por que ele não consegue? Ele pode excluir um endereço e pode cadastrar um novo, mas alterar ele não consegue, pois existe um risco. Por exemplo, o cliente ele faz um pedido na sua loja virtual, recebe a sua encomenda e depois ele altera o cadastro. Então, depois de uns dias você tem algum problema e precisa verificar o endereço daquele cliente. Como ele alterou, você não sabe mais qual que é o endereço real dele, a não ser que você tenha impresso o pedido, mas via sistema você não sabe mais, porque ele alterou isso no banco de dados. Então a gente não deixa, ele pode criar um endereço novo ou pode excluir o endereço. Agora, a alteração do endereço, se ele já fez um pedido, por exemplo, e tem a necessidade de incluir algum dado no endereço, ele pode entrar em contato e você, lojista, fazer essa alteração aqui pela página de cadastro do cliente. Então essa opção a gente verificou no tutorial de pedidos. Então o cliente, na hora que vai fazer um pedido, ele pode marcar onde que ele conheceu a sua loja. Então aqui no cadastro ele identifica também. Então você tem um grupo aqui que é um grupo de informações que o cliente não tem acesso. Então você pode marcar o cliente como suspeito e cada vez que ele fizer o pedido ele mostra aquele ícone vermelho. Você pode classificar o cliente numa categoria, pode criar novas categorias ou pode escrever algo relacionado ao cliente. De repente você conversou com esse cliente, você identifica que ele tem um determinado perfil. Então essa informação vai ajudar quando ele fizer um novo pedido, por exemplo, você pode mandar um brinde para ele customizado. Então as informações gerais o cliente não tem acesso, só o lojista, ok? Logo abaixo você tem mais um grupo de opções que tem o seguinte objetivo. Você pode ter um cliente que está dando problema para sua loja, tentando fazer pagamento com cartão de crédito, com vários cartões diferentes. Isso faz com que a operadora de pagamento ela possa notificar você por muita tentativa de pagamento com número de cartões diferentes. Então o que você pode fazer? Abrir o cadastro desse cliente e inativar algumas formas de pagamento. Você pode deixar para esse cliente, por exemplo, que ele não veja cartão de crédito. Então isso vai ser só para o cadastro dele, ok? Então logo abaixo a gente consegue visualizar quais são os pedidos que esse cliente já realizou, quais perguntas que ele realizou e comentários que foram realizados também. Então a página de cliente você consegue ter todo o perfil do cliente. E quanto mais você manter atualizado, você tiver mais informações, você consegue tratar esse cliente de forma personalizada, criando um diferencial. Isso é muito importante. Então a gente finaliza aqui a seção de clientes.